Bom, então na aula passada, pessoal, nós terminamos a parte expositiva do conteúdo que envolve as espectroscopias vibracionais. Então, num primeiro momento, a gente fez uma definição geral sobre as espectroscopias, né? O que é, na verdade, a espectroscopia. Depois, nós vimos a espectroscopia do infravermelho e a fundamentação teórica, né? Então, o que ativa uma molécula para que ela possa ser caracterizada pela espectroscopia de absorção no infravermelho. Vimos alguns exemplos, né, de espectros, falamos sobre alguns equipamentos, os substratos utilizados e algumas condições experimentais. E depois, num segundo momento, a gente falou de espalhamento Raman, que também é uma técnica espectroscópica, vibracional, mas que o fenômeno envolvido é diferente do fenômeno presente na espectroscopia de infravermelho. Né? E vimos também alguns exemplos da utilização dessas ferramentas. Então, eu sei que, embora seja prática, né? Então, essa caracterização de materiais é prática, mas a gente precisa saber um pouquinho mais e saber o que está por trás de cada uma dessas técnicas. Porque se alguém tem intenção de fazer um mestrado, um doutorado na área de materiais, certamente com essas técnicas é que vocês vão trabalhar, certo? Então, a gente viu exemplos, né, de aplicações dessas técnicas, mas a gente não viu como que aparece, né? Então, como uma maneira simples que ela pode aparecer. Então, eu coloquei lá como duas propostas, né? Um estudo dirigido para ajudar vocês nessa fixação de conteúdo, né? De buscar definições mesmo. E depois eu coloquei uma lista de exercício que eu vou fazer junto com vocês agora para a gente entender como que é um problema, como que a gente pode resolver um problema utilizando essas técnicas. Não sei se alguém já abriu o arquivo do exercício, mas são dois exercícios de ENAD, né? Então é assunto que aparece, né? Então, na verdade, aparece exercício que coloca como uma vida real mesmo, né? Coloca várias técnicas. E nessas são 3 exercícios, se não me engano, que envolve só a espectroscopia vibracional, certo? Podemos começar então, pessoal? Professora, tem a lista no Aprender ou você vai projetar? Eu tenho lá no Aprender, mas eu vou projetar também. No Aprender parece que não está lá, não. Não? Peraí. Tá Para aqui, ó. mim tá aparecendo. Não? Para mim tá. Tá lá Tá como sim. exercícios de espectroscopia. Ah, tá, agora eu atualizei, agora apareceu. Tá. Até a hora que eu entrei, que deixei, estava aberto, não tinha. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir ela aqui. Porque eu acabei mostrando, pessoal, os exemplos de aplicação, né, que são exemplos reais, vamos dizer assim, mas eu acabei não colocando muito na prática como que isso aparece. Eu vou projetar o próprio documento do Word, pessoal. Todo mundo enxerga aqui? Sim. Então, pessoal, na prática, o que a gente vê, né? Deixa eu só ver quem que é, pessoal. Então, na prática, se a gente vai resolver um problema de espectroscopia na região do infravermelho, a gente vai ter que ter em mente ou uma consulta em uma tabela que a gente chama tabela de atribuição. Então, lembra que aqueles espectros, né, que é o gráfico da absorbância em função do número de onda, cada uma daquelas bandas que aparecem no espectro, ela é caracterizada por algum grupo ou por algum tipo de ligação. Então, lembra que quando ocorre a interação da luz no infravermelho ou a resposta do espalhamento da luz pela técnica de Raman, cada uma daquelas bandas, elas correspondem a uma deformação. Que lembra que nós vimos que pode ser
uma deformação axial, que pode ser um estiramento, né? Então, eu coloquei aqui uma tabela simples, mas tem livro, como o livro do Silverstein, que é um livro de análise instrumental, que ele tem uma tabela, pessoal, de 5 páginas. Mas, no nosso caso, são tabelas mais simples, né? Porque, na verdade, aqui é para a gente ilustrar. Depois eu vou mostrar um trabalho bem bacana de revisão de estudos que foram feitos de DNA, utilizando a técnica de espalhamento Raman. E aí existe muita sobreposição de bandas, né, que acaba dificultando o processo de caracterização. Então, essa é uma tabela simples, com os principais grupos funcionais que a gente encontra nos compostos orgânicos. Na verdade, ela não tem aqui os grupos nitrogenados, porque, na verdade, eu peguei de um outro exercício. Mas já dá para a gente ter uma base boa sobre ela. Então, olha, é muito característico, quando eu tenho o grupo funcional ácido carboxílico, da gente perceber a banda do OH numa vibração entre 3.500 e 2.950. Ela vai ter a banda da carbonila em 1800, entre 1800 e 1680. Uma banda que corresponde à vibração angular do OH nessa outra faixa. A vibração CH em 1315. Aí dos alcenos, CH 3100, 3000, C dupla C 1680, uma angular 1650. Aldeído, veja, axial, carbonila, pessoal, ela é um pouquinho deslocada, certo aqui na minha tela. Então, se vocês... Ai, caramba, fechei, pessoal. Desculpa, peraí que eu vou ter que abrir de novo. Aparece, pessoal? Sim. De novo, a lista tá aparecendo? Sim. Tá. Sim. Então, olha, se vocês separarem, então, os grupos funcionais, mas vejam que o ácido carboxílico, ele tem essa banda da carbonila C-O. E o aldeído, ele também tem a mesma banda C-O axial, que é da carbonila, só que do aldeído, mas veja que ela está numa faixa abaixo do que é do ácido carboxílico. Por quê? Porque nessa carbonila está ligado o oxigênio do grupo OH. E no caso do aldeído, está ligado o hidrogênio. Então, o oxigênio e o hidrogênio, eles vão ter influências diferentes na deformação da carbonila. No álcool, ele tem a deformação angular OH, que aqui no ácido carboxílico também é OH, mas veja que no caso do angular OH do ácido carboxílico é diferente do álcool, porque no OH do álcool ele não está ligado a um carbono de uma carbonila, mas um carbono saturado normal. Então, ele traz influência. Então, o átomo, né, ou a ligação gerada pelo átomo vizinho, vamos dizer assim, ela traz uma influência. Olha a outra carbonila aqui do grupo cetona. Tá vendo? Ela continua sendo axial, C-O, que é uma característica da carbonila, né, C-O, mas veja que também ela está deslocada com relação à carbonila do ácido carboxílico e também do aldeído, certo? Então, a gente observa esses detalhes da influência do meu átomo vizinho, certo? Que isso são interpretações que a gente vai ter no espectro, né? Que isso vai, pessoal, de vivência, né? Então, isso vai da vivência de vocês na análise desses exercícios, né,
só permitir o pessoal entrar. Então, da vivência de análise espectral, certo? Então, vou mostrar para vocês como que aparece. Olha só. Então, a produção de madeira ou compósito de plástico de madeira pode ser feita a partir de resíduos plásticos reciclados. Já pode ser encontrado no mercado nacional um produto resultante da mistura de polietileno de alta densidade com serragem de madeira, pigmentos e plastificantes. Sabe-se que o PAD é um polímero derivado do petróleo produzido pela reação de polimerização do eteno, e a madeira é composta de celulose, macromoléculas de origem natural. A respeito da análise espectroscópica da madeira plástica e de suas matérias-primas, foram passadas a seguinte informação: o espectro do infravermelho do PAD apresenta bandas de estiramentos na região de 1700, atribuídos ao grupo CH2. O espectro de infravermelho da madeira plástica apresenta bandas na região de 3.400 centímetros a -1, provenientes da celulose, e a banda na região de 1.450, provenientes do polietileno. Com base nessas informações, avalie as asserções acima e consulte a tabela de atribuição no final da prova para essas análises. Então, o que a gente tira daqui, pessoal? O que tem? Primeira coisa que eu tenho que saber é qual que é a diferença de uma molécula de PAD e uma molécula de celulose. Porque a celulose vai ser a característica da madeira e o PAD vai ser a característica da madeira plástica, certo? Então, o que é o PAD? Ah, você não vai lembrar que é polímero, originário do petróleo, mas ele está escrito ali, né? Então, ó, plástico, resultante da madeira de polietileno, com serragem, pigmentos e tarará. É um polímero derivado do petróleo pela reação de polimerização de eteno. Que tipo de molécula que é o eteno, pessoal? Que tipo de molécula é um eteno? Como assim, professor? Qual que é o grupo funcional presente no eteno? CH3? CH3, CH2, mas posso falar que ele é um hidrocarboneto? Certo? Sim. Então, o que aconteceu ali? O eteno sofreu o processo de polimerização. Então, lembra que a gente comentou dos polímeros mais comuns que estão presentes no nosso dia, derivado do petróleo. Esse é um deles. Então, ó, eu não lembro quem que é o PAD, mas ele te informou. Olha, produzido pela reação de polimerização do eteno. Então, o meu PAD, ele é composto pelo quê? O que está presente na minha molécula desse polímero, de um polietileno de alta densidade? Eteno. Eteno. Só carbono e hidrogênio, exatamente isso. Só carbono e hidrogênio. Então, no meu espectro, vai aparecer alguma característica de carbonila? Não. Não. Vai aparecer alguma característica de anel benzeno? Não. 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 De OH? Não. Também não. Vai aparecer características do quê? De ligações carbono-carbono, de ligações carbono-hidrogênio. Só essas características. Se eu olhar aqui na minha tabela, pessoal, o que vai aparecer? Vai aparecer frequências altas, 3.100, 3.000, a dupla ligação em 1.680, 1.631, angular 1.650. São essas bandas que vão aparecer, certo? Bom, aí o outro, a madeira é celulose. O que é a celulose? O que é uma celulose, pessoal? Celulose É um polímero? é um polímero. Que tipo de polímero? Um biopolímero? Um biopolímero. Por que ele é biopolímero, Angélica?
Porque ele é proveniente de uma substância viva? É isso? Sim. Que é quem aqui no exercício? Da madeira. Certo? É a madeira. Mas, então, a celulose é um polímero natural. E aí, qual que é? Se ele é polímero, então ele vai ter unidades que se repetem ao longo da cadeia, certo? E aí, qual que é essa unidade que se repete, pessoal? A celulose, ela é formada por moléculas de glicose. Então, a polimerização para a produção da celulose é agregar, vamos dizer assim, moléculas de glicose. O que tem numa molécula de glicose, de grupo funcional? O que tem na glicose? Tem grupo OH? Tem? Que se ela é formada, a celulose é formada por átomos de glicose, ela vai ter o quê? Deixa eu achar uma molécula de celulose aqui, que a gente já fica mais fácil de visualizar. Só um minutinho. Deixa eu só abrir a aula anterior. Só que eu vou ter que parar uma apresentação para colocar outra. Só para mostrar para você a estrutura dela. Todo mundo enxerga, pessoal? Então, olha aqui. Aqui, enxerga, pessoal? Sim. Sim. Olha, então aqui a gente tem os polímeros de adição, que são todos aqueles polímeros derivados do petróleo, que são, a maioria deles, hidrocarbonetos, né? Então, olha aqui o etileno, que é essa estrutura, e olha aqui, esse aqui é o polietileno. Ele continua tendo só átomos de carbono e hidrogênio. Então, o que vai aparecer lá no meu espectro? Vai aparecer ligação do tipo carbono-carbono, ligação do tipo carbono-hidrogênio. Veja, pessoal, que eu acabei mostrando para vocês que são ligações, duplas ligações que vão aparecer, mas não são duplas ligações que vão aparecer, porque o etileno ele já vai estar saturado. Então, vão aparecer características de alcanos, e não mais do etileno, certo? Depois aqui, deixa eu achar da celulose. Aqui. Dá para enxergar aqui, pessoal? Deixa eu aumentar. Então, aqui é a celulose. Onde está a celulose? Na madeira, no algodão, no linho, na viscose, que são moléculas de glicose que sofreram a polimerização e se ligam por meio de uma ligação de éter, né? Uma oxiligação. Então, ela sozinha, ela teria aqui nessa ponta, ela teria o grupo OH. Como que ocorre o processo de polimerização? Por meio de uma reação de condensação, onde o OH dessa minha primeira molécula vai se unir com o OH da minha segunda molécula e vai sair uma molécula de água. Então, de dois grupos OHs, sai H2O, e aí fica o oxigênio que vai formar essa ligação que a gente chama ligação oligosacarídica. Então, o que vai aparecer no meu espectro de celulose?
vai aparecer a ligação carbono-oxigênio, vai aparecer ligação oxigênio-hidrogênio, vai aparecer banda, pessoal, da ligação carbono-oxigênio ligado ao grupo hidróxido, mas também vai aparecer ligação carbono-oxigênio do grupo éter. E por que são diferentes? Porque aqui, nesse oxigênio do grupo que está entre os dois carbonos, ele vai ter influência diferente do oxigênio que está ligado a um carbono e um hidrogênio, certo? Então, vocês percebem que as duas moléculas, né, a de PAD e a de celulose, elas são diferentes, muito diferentes, tanto com relação à origem, que uma é natural e a outra é sintética, como também dos grupos funcionais presentes, que no PAD eu só tenho hidrocarboneto e na celulose eu já tenho grupos funcionais com oxigênio, certo? Fica clara essa diferença, pessoal? Então, eu vou parar aqui e vou voltar para o exercício. Então, o que o cara me falou? Fez a afirmação que o espectro do infravermelho PAD apresenta bandas de estiramento na região de 1700, que representa a atribuição de CH2. Aí eu vou vir aqui no meu alcano. O alcano, ele tem estiramento em 1700. Vou olhar aqui, olha, ele tem CH em 2985, ele tem angular em 1475, 1410, e ele tem angular em CH. Então, essa afirmação aqui é correta? Ai, não tá? Ai, desculpa, pessoal. Ai, cadê mais? Aparece agora, pessoal? Sim. Tá. Então, o que a gente vê? Que ele afirmou que no polietileno de alta densidade aparece uma banda em 1700 referente a CH2. Isso é verdade? Se a gente olhar aqui na tabela, lembra que a gente viu que o PAD ele é formado por um alcano de cadeia longa, porque a ligação dupla do etileno foi saturada no processo de polimerização. E aqui, quando eu caracterizo um alcano, as principais bandas é na região de 2.900 alto até 2.840, ou em 1.445, 1.440, ou em 1.385 e 1.360. Então, tem alguma banda em 1.700, alguma banda muito característica? Não. Então, eu posso afirmar que ele apresenta... Diga. Eu acho que está errado o arquivo. A gente está vendo uma página do Word com outros exercícios. Eita. Não tem asserções também, no que eu tenho aqui. Não? Peraí, então, pessoal. Que eu tô com um monte de arquivo aberto. Tá, deixa eu ver aqui. O enunciado do exercício está certo, lá da tabela, tudo, mas não tem asserções logo abaixo. Tá aparecendo? É que, na verdade, asserções acima. Agora tá certo. Tá certo agora? Tá. Então, vamos lá. Então, olha, ele afirma, né? Contou a história lá do plástico da madeira plástica e contou a história da celulose. E aí ele faz as asserções. O espectro de infravermelho do PAD apresenta bandas de estiramento na região de 1700 atribuída ao CH2? Se a gente olhar aqui o que é característico, a gente não tem nenhuma banda em 1700, certo? Então, a afirmação ela não é correta,
Por quê? Porque as bandas características de hidrocarbonetos saturados são essas 3. Fica claro, pessoal? Aí aqui, no caso, é bem evidente, porque às vezes podia surgir uma dúvida de que, ai, não, é perto, a faixa é de 1.500 a 1.650. Poderia ser que você falava assim, ah, mas está perto de 1.700. Mas nesse caso, veja que a banda ela é bem diferente. Fica claro isso, pessoal? Sim. Vamos ver o outro. Então, essa afirmativa é falsa. Eu teria que ter bandas nas regiões de 2.985, 2.840, 1.475, 1.440, 1.385, 1.360. Ele só me falou de 1.700, então não é. Aí ele fala na segunda afirmativa, olha, o espectro de infravermelho da madeira plástica apresenta bandas na região de 3.400 provenientes da celulose e a banda em 1.450 que ele atribui ao polietileno. Lembra que ele informou que a madeira plástica é composta de polietileno e de celulose, com raspas de celulose. Então, no meu compósito, né? Por que eu compósito? Porque eu não tenho reação entre o plástico e a celulose. Então, nesse meu compósito, eu vou ver bandas do polietileno e vou ver banda da celulose. E 3.400 corresponde à banda proveniente de celulose? A gente viu o quê? Que na celulose eu tenho grupo OH e tenho o grupo carbono, oxigênio, carbono, que é do éter. São os dois grupos funcionais mais evidentes, né? Então, aí a gente vai ver. Bom, o grupo OH, eu tenho OH axial em 3.645, 3.200, posso ter um estiramento angular de 1.430, 1.200, e posso ter uma banda axial, carbono, oxigênio, em 1.210 e 1.100. Então, vamos ver. Ele informou que ele tem uma banda na região de 3.400, que é proveniente da celulose. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Porque, olha aqui, a gente tem do álcool, que é um grupo funcional presente na celulose, ele tem uma banda característica nessa região, 3.600 a 3.200. Então, o 3.400 está inserido. E ele fala ainda que a banda da região de 1.450 proveniente do polietileno. A gente acabou de discutir que o polietileno é um hidrocarboneto saturado, e ele tem uma banda em 1.450. Então, será que aqui a gente tem alguma característica? Nessa tabela ele me indica que ele tem uma banda em região alta, que você poderia até pensar, mas não pode ser próxima do O, pode ser aquela do OH? Não, porque veja que do OH é mais alto ainda. Aí ele diz que tem uma angular CH entre 1.475 e 1.440 e outra em 1.385 e 1.360. Então, 1.450 pode ser uma banda proveniente do polietileno? Pode, porque vai ser uma característica, pode ser uma característica dessa ligação angular CH que está nessa faixa, que é bem o meio da banda que ele falou em 1.450. Então, a afirmativa, ela está correta. Realmente, 3.400 pode ser referente à celulose, o grupo OH da celulose, e o 1.450 é proveniente dos grupos carbono e hidrogênio do polietileno. Perceberam as diferenças? Fica claro, pessoal? Sim. Eles possuem duas bandas bem características em posições diferentes. Vamos ver agora um exercício com um gráfico. Quebra aqui. Aí o exercício 2.
Ele também é bem bacana. É um exercício de ENAD, pessoal. Ele fala o seguinte: a cânfora é conhecida, tem conhecidas aplicações antissépticas e anestésica local, sendo identificado facilmente por seu odor característico. Por se tratar de uma cetona, geralmente é sintetizada a partir do norboniol, usando reagentes oxidantes à base de cromo. Com o objetivo de estimular a preocupação com o meio ambiente e a busca por uma opção de reagente economicamente mais viável associado ao cotidiano, um professor propôs que seus alunos do curso de graduação tentassem o uso da água sanitária, que é um produto que é o hipoclorito de sódio, na oxidação do porneol à cânfora, com a mesma, como mostra o esquema a seguir. Então, o que a gente tem aqui? O borneol, ele é um álcool, certo? Um álcool cíclico, que eu tenho o OH ligado à minha cadeia fechada. A cânfora, pessoal, ela é a mesma cadeia carbônica, só que o meu grupo OH sofre uma oxidação e se transforma em carbonila. Então, toda a minha cadeia carbônica é igual, exceto quem? O grupo funcional OH e o grupo funcional carbonila, certo? Uma das técnicas utilizadas para caracterizar, então veja que era usado o cromo para substituir a água sanitária, mas a reação é a mesma, então ele só mudou o catalisador, certo? Na verdade, o agente oxidante. Uma das técnicas utilizadas foi a espectroscopia do infravermelho usando pastilha de KBr. Lembra que a gente falou que é a mais utilizada. Se eu quero estudar só a caracterização e não a organização, o brometo de potássio é muito bom, barato. Só que ele tem que estar muito seco, né? Porque, olha, ele é um sal e ele absorve bastante água. Então, antes de fazer a pastilha de KBr, eu preciso deixar meu brometo de potássio secar um tempo. Por quê? Porque se ele tiver água, a água vai aparecer no meu espectro, certo? Bom, mas voltando, os espectros realizados para o borneol e a cânfora deram os resultados a seguir. O borneol, pessoal, o que ele vai ter de característica? Uma característica forte vai ser o grupo OH. E a cânfora, a carbonila. Então, o borneol deram os seguintes resultados. Então, esse primeiro gráfico é o espectro do borneol na pastilha de KBr. O que a gente enxerga aqui? Se a gente viu que a cadeia carbônica é a mesma, então a única diferença que vai ter, pessoal, é o grupo OH. Então, consultando a tabela novamente, a gente vai ver que um álcool possui bandas altas, em 3.645, 1.430, 1.210. Olhando o espectro, eu enxergo esse grupo funcional álcool, pessoal? Sim. Enxergo. Olha que banda linda aqui. Essa banda ela é muito característica do OH. O que eu falei para vocês do KBr, pessoal, se ele tiver úmido, quem que vai aparecer aqui? Sempre vai aparecer o OH da água. E que não faz parte da minha molécula. Então, se o meu KBr estiver bem seco, essa banda aqui é referente ao OH. Ele tem todos esses grupos CH2 e CH3. Olha aqui a característica dessa banda. Olha aqui que a gente viu aqui, ó. Que grupos CH, angular ou axial, aparece banda entre 2.985 e 2.840, que ela é muito forte, que é essa daqui. Então, aqui, ó, 4.000, 3.000, então essa banda aqui é em torno de 2.900, 2.850. E depois aqui a gente tem as bandas características de CH, que é em 1.700, né? Na verdade, cadê? 1.470, 1.380. Que é esse grupo de bandas que a gente tem aqui. Então, pessoal, enxergo o OH, enxergo nessa outra banda o CH da minha cadeia carbônica. Esse é o borneol. Se realmente sofreu oxidação, pessoal, o que vai acontecer com essa banda de OH?
Vai desaparecer? Ela vai desaparecer, porque na cânfora eu não tenho mais o grupo OH. Então, vai desaparecer a banda do OH e vai aparecer quem? Carbonila? Banda da carbonila, que também é uma banda muito característica. Olha, a cetona, ela tem uma banda característica em 1725. Então, vamos lá ver o espectro da cânfora. Olha que lindo. Desapareceu a banda do OH, continuou a banda dos grupos CH, CH2, que é a mesma daqui, certo? E aí apareceu essa banda, pessoal, em torno de 1700, 1800, que não tinha aqui. Olha que lindo. Que corresponde exatamente ao valor da carbonila. Bonito isso? Então, fez o espectro do meu reagente e fez o espectro do meu produto. Se foram espectros diferentes, eu tenho a certeza que aquela reação proposta utilizando o hipoclorito foi suficiente para promover o processo de oxidação. Certo? E aí ele faz as afirmações. Os espectros de infravermelho demonstram que o uso da água sanitária para oxidação do borneol, a cânfora, foi bem sucedido? Sim. Por quê? Porque no espectro 1, que é do borneol, eu tenho a banda atribuída ao grupo OH, e no espectro 2 da cânfora, eu não enxergo mais a banda do OH, mas eu enxergo a banda atribuída à carbonila. Então, isso comprova que o processo de oxidação foi eficiente. Depois, o espectro do borneol mostra a presença de uma frequência de deformação axial típica do grupo hidroxila, sendo que esse mesmo estiramento está ausente no espectro da cânfora, em que se percebe um estiramento típico da carbonila, que por sua vez é ausente no borneol. Que é verdadeiro. Sim. Né? Porque a gente vê a banda da hidroxila no espectro do borneol, na região ali de 3.500, e depois na cânfora a gente vê a banda da carbonila em 1.700. Olha que exercício lindo esse. E que é uma rotina, quem trabalha com síntese orgânica, pessoal, é uma rotina fazer esse tipo de análise, porque ele confere o espectro dos reagentes envolvidos e depois ele confere com o produto obtido. Claro que quanto mais puro tiver o meu produto obtido, melhor vai ser o espectro. Então, o ideal é que eu faça o espectro do infravermelho, já do meu material puro, e aí eu comparo com o do meu reagente principal, que nesse caso foi o borneol, e que o meu produto foi a cânfora. Os dois compostos com características bastante diferentes. Então, essa é uma forma que a gente utiliza na prática uma análise espectral. Aqui, ele obteve o espectro do infravermelho, mas poderia ter obtido o espectro do espalhamento Raman, porque a resposta é exatamente a mesma. Os grupos funcionais, eles vão vibrar nas mesmas frequências. Então, tanto faz se fosse um espectro de infravermelho ou de espalhamento Raman, certo? Aqui é um outro exercício desse diagrama bonito também. É só para interpretar isso, né? O diagrama abaixo representa as interações da luz com a matéria, que a gente já analisou, né? Tem aqui a transição eletrônica, né? Então, já não é espectroscopia de vibracional, mas sim eletrônica, né? Porque a gente tem uma transição eletrônica. E aqui o Raman e o infravermelho, a gente tem transições vibracionais, né? Então, embora os fenômenos sejam de transição, a minha variação tá na região de infravermelho, que é uma variação vibracional. Aí ele faz algumas afirmações e quer saber qual que está certo ou não.
né? Então, ele fala que a espectroscopia no infravermelho é a mais indicada para o estudo das transições eletrônicas entre camadas internas das moléculas. O infravermelho é indicado para transição eletrônica, pessoal? Ele é indicado para transição eletrônica? Não. Não, só transição vibracional. A espectroscopia Raman é indicada para o estudo de transições eletrônicas entre níveis diferentes de estados de spin? Não. Também não, porque ele não é transição eletrônica, é transição vibracional. A espectroscopia de luminescência no visível é a mais adequada para o estudo de interação inelástica dos fótons incidentes com os modos vibracionais da amostra. Luz, visível, seja absorção ou emissão, não é modo vibracional que ele vai ativar, né? É modo eletrônico. A espectroscopia no ultravioleta visível é indicada para o estudo da estrutura cristalina de sólidos. Pode ser, né? Ela pode estudar a estrutura. E depois, a espectroscopia FT-Raman é indicada para o estudo de modos vibracionais de amostras que apresentam luminescência na região do ultravioleta visível, né? Isso não é verdade, né? Não apresenta emissão na luz, né? Então, na verdade, a alternativa correta seria a D. E depois, esse aqui é muito fácil, né? Que é a figura acima. Então, eu tenho um gráfico aqui. Esse gráfico é do quê, pessoal? Tem o número de onda envolvido, tenho intensidades relativas. Por que a gente diz que é intensidade relativa? Que eu tenho três espectros juntos. E aí, eu consigo ter uma análise qualitativa de que eles têm intensidades parecidas, certo? Mas eu não tenho números aqui, eu não tenho gráfico, né? Não tenho quantidade do quanto que um é intenso ou mais que o outro. Mas, de qualquer forma, todo mundo enxerga que esse é um espectro vibracional, pessoal? Sim. E aí ele fala, a figura acima mostra os resultados experimentais escolhidos de uma amostra 1, 2 e 3. E elas representam miografias. É imagem Não. isso? Não. É uma imagem de raio-x? Não. Também não. Apresenta os diâmetros de poros de amostra? Não. Também não. Pode ser um espectro na região do infravermelho? Sim. Sim. Pode ser um espectro na região do ultravioleta visível? Não. Não. Aí você falou assim, como não? Como você sabe que não? Por causa disso daqui, pessoal. O número de ondas está entre 500 centímetros a -1 até 4.000. Essa não é uma região do ultravioleta visível, mas é uma região do infravermelho, certo? Então, se tivesse a dúvida, porque realmente eu posso ter espectros de absorção do ultravioleta visível no modo de transmissão. E aí o perfil poderia ser esse, né? Mas o que acontece é que a escala do espectro não está na região do ultravioleta visível, ele está na região do infravermelho, certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Acho que os dois principais que eu queria mostrar para vocês eram o exercício 1 e 2. Ficou claro como eles aparecem? Como que a Sim. gente estuda isso? Então, tá bom. Deixa eu mostrar para vocês, só que eu acabei não separando o artigo, deixa eu ver onde que ele vai estar. Só um minutinho, pessoal. Eu vou parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu vou achar esse artigo.
sei se eu devia ter, porque eu acabei, não tinha intenção de mostrar para vocês, mas vale a pena. Patrícia, Oi, você teria algum arquivo, sei lá, alguma tabela assim que tenha todas as frequências de absorção? tenho. Tem como você passar para a gente? Tenho. Ah, então tá. Tá bom? Viu? De nada, deixa eu só ver o artigo onde que foi parar, pessoal. Que ele é bem bacana. E que também ele não é tão simples assim. Vou achar, pessoal. Eu vou fazer uma última busca aqui, pessoal. Se eu achar, ok. Senão, depois eu envio para vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu não vou achar, pessoal. Mas eu encaminho para vocês. É um artigo, né, é um artigo que estudou a influência de um tipo de agrotóxico no esperma de ratos, né? E aí ele mostra, né, as características do esperma do rato, que na verdade é a busca por características de DNA. Então, da característica do DNA do esperma do rato exposto e não exposto. E aí a gente consegue visualizar essa diferença. Então, esse trabalho foi feito, esse trabalho, ele originou de um projeto de mestrado da Viviane, que é uma egressa nossa, do curso de Química, que fez o mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Então, a gente estudou essa exposição. Então, foi um projeto interdisciplinar, porque envolveu a criação dos ratos, a alimentação dos ratos, a morte dos ratos, a coleta dos espermatozoides do rato, e depois a análise de espectroscopia Raman do esperma desse rato. Que antes a gente trabalhava com um espermatozoide humano, que foi desenvolvido também
em 2 projetos do mestrado em meio ambiente com 2 egressos da química, que foi difícil, porque a quantidade de DNA é pouco nos espermatozoides, mas os espermatozoides humanos, pessoal, eles têm uma cabeça redonda. E então foi uma dificuldade, né? Porque a minha experiência era de trabalhar com sólidos e pós, né? Então, coletou o espectro, aparece, se tiver sinal, né? O composto, se obtém a coleta do espectro, obtém um espectro lindo. Quando a gente partiu para trabalhar com amostras naturais, né, de organismos vivos, pessoal, aí o bicho pegou. Porque, embora a gente utilizasse o microscópio para obter o local certinho, a quantidade de material era pouco. Então, foi sofrido para obter os espectros de qualidade. E aí, enquanto uma coisa estava ruim, piorou, né? Porque aí, no esperma do rato, a cabeça do esperma na forma de gancho, como se fosse um anzol mesmo, assim. E aí, então, o DNA, ele tá só nessa estrutura, diferente do espermatozoide humano, que a cabeça é redonda e a gente consegue enxergar. De rato é muito ruim. Né? Então, foi muito difícil, mas a gente conseguiu enxergar essas diferenças. É que do Datamires e do Guilherme, a gente trabalhou com agrotóxicos provenientes da cana, então, a atrazina e o DDE, né? E com a Viviane, que a gente trabalhou com rato, a gente trabalhou com um agrotóxico muito utilizado em morango, que era utilizado, o cultivo de morango era da região da cidade dela, né? Então, foi trabalhos muito bons, que a gente conseguiu ver em material natural as diferenças de exposto e não exposto a agrotóxico, né? Então, foi um trabalho bem bacana, mas também difícil, porque era material natural, né? No caso dos espermatozoides humanos, a gente dependia de doador, porque precisa, antes de coletar, fazer análise espectral, né? A gente precisava fazer todas as análises para verificar se os espermas eram bons. Então, se tinha motilidade, vitalidade, a quantidade, a densidade. Então, tinha que fazer todas essas análises iniciais para a gente ter certeza que quando eles eram expostos aos agrotóxicos, era porque era o agrotóxico e não porque era espermatozoide ruim. Aí você falou assim, mas tem espermatozoide ruim? Pode ter. Então, se o cara teve uma febre, o pessoal já interfere na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. Se ele tomou um antibiótico, já interfere. Então, tinha todo um cuidado, né, que envolvia na coleta da amostra. E depois, no caso da Viviane, que era rato, envolveu a criação dos ratos, né, o crescimento dos ratos e eles se alimentarem de um alimento contaminado, certo? Mas eu envio para vocês esse artigo, que ele é bastante interessante, porque também tem uma revisão, né, das bandas presentes no DNA, que é uma molécula mais complexa, e a gente consegue enxergar, consegue ver nos espectros os grupos amínicos, os grupos carboxílicos, os grupos CH2. Então, é bastante interessante. Certo? E muitos outros. Né? Vocês vão fazer a busca bibliográfica para a última atividade do semestre e encontra muita coisa bacana. Né? Muitos estudos com agrotóxico, com fármacos, né? Com ossos, e que dão resultados muito interessantes, né? Que vale a pena ver. Certo, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? A própria professora Jaqueline também trabalhou, né, com análise vibracional e agora no doutorado dela também, né, com caracterização, com filmes e caracterização utilizando espectroscopia vibracional e eletrônica. Então, quem pensa em trabalhar com materiais, certamente vai utilizar essas técnicas de caracterização como técnicas do dia a dia para verificar tudo que está sendo feito,
certo? Alguma dúvida, pessoal? Professora, faz algum tratamento prévio nessa amostra antes de colocar no espectro? Não, não. Na verdade, no caso dos espermatozoides, não, só coletava, colocava numa lâmina, né, o substrato, que no caso a gente utilizou Raman, né? Então, no caso do espalhamento Raman, era um substrato de vidro. No caso da Viviane, o que a gente fez foi colocar num substrato de ouro, para ver se a gente tinha um ganho de sinal, que daí a gente fez de ouro não, desculpa, de prata, coloides de prata, para ter um aumento de sinal, já que a quantidade de material era pequena. Mas colocava Entendi. só no meio de cultura, só. Entendi. Obrigada. Porque no caso do material biológico, pessoal, ele é muito mais sensível. Mas quando a gente está trabalhando com sólidos, com pós, é muito simples. Né? Se tem sinal, vai dar um sinal lindo. Agora, se não tem sinal, você pode ter pouco ou muito material, que esse sinal realmente não vai aparecer. Certo? Então, pessoal, por hoje, o que eu queria colocar para vocês é isso. Gostaria que vocês utilizassem a aula para fazer aquele estudo dirigido, que ele vai ajudar vocês na compreensão dos conceitos. Então, vou abrir aqui para vocês, só para explicar algumas coisas dele. Deixa eu só ver se eu vou abrir um certo. Todo mundo enxerga, pessoal? Sim. Então, é um estudo básico, pessoal, de buscar definição mesmo. Então, ó, definição do que é uma técnica espectroscópica, quais são as principais técnicas espectroscópicas, o exemplo de aplicação de duas técnicas espectroscópicas. De absorção do infravermelho, vai definir a técnica, quais são os fundamentos teóricos envolvidos, quais são as formas e análise de resultados, e aqui eu coloquei para que vocês procurem uma aplicação na área de polímeros. A espectroscopia de espalhamento Raman, a definição da técnica, fundamentos teóricos envolvidos, a forma e análise de resultado, e também aplicação na área de polímeros ou outros materiais que vocês escolhem. E depois, exemplos de espectro. Um espectro de absorção do infravermelho, e aí fazer uma interpretação do espectro, uma leitura dele, como se você fosse explicar. E depois um espectro de espalhamento Raman. Também simples e como que eu vou dizer, interpretar, né? Então, contar o que é possível enxergar naquele espectro, certo? Então, é bem para fixação de conteúdo mesmo. Professor? Diga. Então, no número 4 lá, que é o último, é para a gente, tipo, colocar a figura do espectro e explicar ele, né? Isso, exatamente. Entendi. Que não precisa ser um espectro muito complexo, pessoal, pode ser um espectro simples. Então, vocês podem fazer busca em artigo científico e no próprio artigo ele explica o espectro. E aí o que eu quero é que vocês, o que pode acontecer, na verdade, né, é de vocês olharem a interpretação que a pessoa dá e que o que ela escreve, se vocês enxergam no espectro que vocês estão colocando. É isso. Então, às vezes, não precisa vocês interpretarem. Claro que se vocês interpretarem é melhor. Mas, às vezes, encontra já o espectro interpretado. E aí, o exercício é você ver a descrição da interpretação e se coincide com o que está sendo mostrado no espectro. Porque tem alguns artigos, pessoal, que é muito comum. Que o cara fala que ele está vendo uma banda no grupo CH2 em 1800 e você vai ler a banda e ela está em 1600. Sabe uns migué assim? Né? Então, se a interpretação que a pessoa está dando condiz com o espectro que ele está apresentando. Vocês dão risada, mas é verdade, pessoal. Tem
artigo que é irreprodutível, que o cara coloca, fala o que ele fez, e você vai fazer exatamente o que ele fez e você não obtém absolutamente nada do que ele obtém. Né? Então, isso é uma coisa muito comum, e por isso que a gente sofreu tanto trabalhando com material biológico, porque no artigo eles colocavam espectros lindos, e aí quando a gente ia fazer, não dava nada, né? Então, e aí a gente viu que teve muito tratamento matemático, muita acumulação, muita retirada de banda, né? E que a gente não conseguia reproduzir, mas de maneira nenhuma. E aí a gente desencanou e fez o nosso, né? Sem querer chegar naquilo que estava sendo publicado. Né? Então acontece bastante. Diga. Os itens pedidos na atividade também pode ser buscado em livros, né? Pode sim, claro. Pessoal, vocês têm a biblioteca virtual, que tem bastante livro lá. Então, que vocês utilizem os livros da biblioteca virtual, porque lá tem bastante coisa. Certo? Alguma dúvida ainda, pessoal? Eu vou ficar aqui mais um tempo e à disposição de vocês, caso ainda alguém tenha alguma dúvida. Se não, pessoal, vocês ficam livres para fazer a atividade do estudo dirigido. Eu coloquei uma semana para vocês fazerem, porque os conceitos aí, eles estão frescos na cabeça, vamos dizer assim, né? E aí fica mais fácil de vocês fazerem essas interpretações. Pessoal, só preciso anotar quem está na aula. Espero que a resolução desse exercício tenha clareado um pouco como que acontece na prática. Certinho, pessoal. Obrigada pela presença e eu fico aqui à disposição ainda mais um tempo. Patrícia, tem uma